Este projeto foi contemplado pela Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc, e tem a realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Governo Federal. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. 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 Mas hoje tem, amanhã não. Mas hoje tem, amanhã não. Oi, sim, oi, não, não. Mas se eu já disse que sim, olhe, eu já disse que não. Oi, sim, oi, não, não. Oh, tem dia se é sim. Então vamos lá, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão escutando esse podcast. Seja bem-vindo. Esse é o Camuanga Podcast. Esse é o episódio 2. O início da capoeira com as pessoas com deficiências. Caso ainda você não tenha escutado o nosso primeiro episódio com o mestre Pequeno e o mestre Barnabé, foi um bate-papo muito importante sobre a capoeira Angola e regional do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Confira lá. Eu sou Alex Júnior Trenel, de Capoeira Angola, aluno do mestre Pequeno. Entendeu? Sou morador do Euron Rancho. Treino capoeira já há bastante tempo. Comecei com 4 anos de idade com ele. Entendeu? Aí eu fiquei seguindo ele muito tempo, né? Aí, e nesse tempo que eu tô aqui na capoeira foi muito importante pra mim, entendeu? Porque meu pai, minha mãe, meu irmão, nós somos tudo capoeirista. Meu pai é capoeirista, meu irmão, minha mãe. E aí meu pai, ele dava aula de capoeira para as crianças e eu fui seguindo. E aí eu vou falar para vocês aqui agora que hoje eu estou aqui com o João Pedro, o professor paraguai, que desenvolve o trabalho com pessoas com deficiência. Se apresente para nós, professor paraguai. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou professor Paraguai, é, eu sou professor de capoeira já há 20 anos, né? Eu me formei em 2000, no ano de 2000. Eu comecei lá no final dos anos 90, em 97. Comecei já velho, que eu acho, né? Eu acho que 17 anos. Muita gente, hoje você encontra muitos capoeiristas começando com essa idade, nessa faixa etária. Mas eu acho que dá uma diferença também se entrasse mais novo, né? Eu acho que o corpo vai se moldando. E tem a ver até com o meu trabalho, que é de colocar a capoeira dentro das escolas, né? Se a pessoa vai ser capoeirista ou não, não vai ser nessa aula dentro da escola que ela vai descobrir, né? Ali vai dar uma vivência corporal para ela buscar um mestre que possa fazer sua formação. Se ela quiser se formar como capoeirista, levar uma vida como capoeirista, né? Como eu sempre aprendi com os mestres, capoeira é uma vida, né? Capoeira é vivência, né? Então, para se transformar num professor, num treinel, num contramestre, você precisa viver capoeira todo dia, né? Toda, toda a essência dela, que somente numa aula na escola você não teria acesso. Aquele ambiente de capoeira, coisas que às vezes não podem ser ditas, né? É, eu comecei em 97 com o mestre Mato Grosso. É, eu tenho um fato curioso para contar, porque eu só fui ver capoeira com 14 anos de idade. 13 para 14. Porque eu nasci em Campo Grande, mas com 5 anos eu fui para Bonito, em 87, final de 86. E Bonito ainda era uma cidade bem do interior mesmo, nem era famosa pelas atrações turísticas, né? Lá não tinha, o balneário era aberto, a gruta não era frequentada, ninguém conhecia. É,
Por exemplo, Cachoeira da Aquidauana, que é uma cachoeira famosa lá, nem tinha sido descoberta nessa época. Então era uma cidade bem interior, eu só andava no mato lá. Nunca tinha visto capoeira. Depois fui para Miranda, em 90, até 92, e também não tinha capoeira lá ainda, né? E quando eu venho para Campo Grande de novo, em 93, foi que eu vi capoeira pela primeira vez na rua, uma roda. Se não me engano, era na Ari Coelho ou na Barão, né? Que sempre teve roda tradicional nesses locais. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu vi com 13 anos e eu ficava brincando de fazer movimento, mas eu nunca fiz um AU. E depois, mais tarde, minha mãe conheceu uma pessoa que treinava com o mestre Mato Grosso e indicou para mim, para minha mãe, e eu fui lá. E comecei a treinar com ele até me formar. Me formei em 2000, no final de 2000, em dezembro de 2000. Isso é um fato também que na minha formação foi muito rápida, né? Não é o ideal para se formar um capoeirista em 3 anos e 7 meses, né? Mas na época tinha 3 graduações e você ia subindo nas graduações e formava, né? Tinha gente que formava em 3 anos. Era normal, 4 anos na Capitães da Areia. Era Conceição da Praia, Capitães da Areia, né? E me formei com 3 anos e 7 meses, mais ou menos, em 2000. E não pretendia já começar a dar aula, né? Só queria ser capoeirista. E em 2001 mesmo, depois de ter me formado, meu mestre foi embora daqui. Ele foi para Santa Catarina, né? E nesse momento eu já tinha amizade com o mestre Liminha. O mestre Liminha já era professor quando eu entrei na capoeira. Então eu seguia muito ele, ele descia para as rodas, eu ia junto. Então eu já tinha uma amizade, ele era do mesmo grupo no início, né? E como meu mestre foi embora daqui, eu fiquei acompanhando ele, meus amigos já estavam tudo lá. E eu acabei fazendo parte do grupo dele. Aí você passou pro grupo dele. Comecei com ele, a seguir ele. Ainda não dava aula, né? Só na academia dele, quando ele precisava, ou ajudar. Eu não tinha um espaço, isso em 2001, e também ainda não pensava nisso nessa época ainda, né? Queria desenvolver mais. Que como você começou muito cedo, né? Aí você queria... Achei que são muitas responsabilidades, né? Tem gente que não pensa muito nisso. Eu vejo muita gente querendo formar, querendo ser professor, querendo ser mestre. Até hoje eu não penso em ser mestre, não. É muita responsabilidade. Verdade. Né? Então, o início é esse, né? Me formar, depois continuo minha formação, porque ainda em formação com o mestre Liminha. Até fico mais ou menos uns 15 anos com o mestre Liminha. E hoje eu não faço mais parte de um grupo, né? Não são discordâncias, né? Não são rivalidades. Quem te formou foi o mestre Liminha. Foi o mestre Mato Grosso. Se formou professor. Isso. Aí você passou pro grupo do mestre Liminha. Na época era Ilê Camaleão. Aí você vestiu a camisa dele. Vesti a camisa dele. Aí ficou um bom tempo com ele. Fiquei um bom tempo, até pouco tempo, uns 15 anos, uns 16 anos. Aí você saiu, agora você não tá vestindo camisa de grupo, você tá com a sua própria camisa ou o seu próprio grupo? Não, porque é um momento de transição. Vai ser difícil você... É complicado dizer, né? Assim, eu me sinto num momento de transição. Eu precisava mudar algumas coisas em relação à minha capoeira. Não é que eu acho errado ou que eu acho o que eu queria certo. É só diferente, né? Eu digo. É diferente. E, por exemplo, para mim, quando você faz parte de um grupo, é dedicação total. Com certeza. Tem que ter a vida. O mestre falar, olha, eu preciso de tal coisa, você tem que botar em primeiro lugar. Eu penso assim, né? Eu sei que tem muita gente que faz diferença, não é que é certo ou errado. Eu entendo que se eu estou no grupo, tem que ser de doação, né? Doação total. E outra coisa, eu parei de usar a graduação, o cordão, né?
Eu não usava mais, eu não estou usando o cordão. Até pela minha proposta de trabalho. Então, eu acho que não faz sentido eu estar num grupo, se eu sou professor, né, considerado professor naquele grupo. Eu penso assim, um aluno entra lá e vê o professor sem cordão. Aí ele fala, eu também não vou usar. Eu acho que eu posso estar distorcendo o princípio daquele grupo. Mas você deixou de usar o cordão já faz muito tempo ou foi por agora? Não, faz 3 anos, mais ou menos. 3 anos, porque... Mas se você frequenta capoeira regional e Angola, você vai. Você tem um... Sim, sim. Eu tenho muitos amigos, né? Eu sou o cara de fazer amizade na capoeira, assim, Com certeza. né? Então eu gosto de ir nas rodas. E, por incrível que pareça, tem mestres até bem rígidos que aceitam eu estar lá sem graduação. Eu sei que, às vezes, ele não gosta por causa da proposta do trabalho dele, né? É que até então também, né, a gente... a graduação não joga, né? A gente vai lá Exatamente. pelo esporte, a gente vai Exatamente. pelo amor, pela capoeira, pelas pessoas que estão lá, as crianças. Porque o título que você ganhou, se você colocar o papel que você colocou, colocar ele no chão, ele não vai jogar. Pode É ter isso certeza, mesmo. entendeu? E a sua história que vai ser o tempo. O tempo faz com o tempo a gente se tornar... Igual você se tornou muito cedo. Para você ser reconhecido dentro de uma roda de capoeira, não foi fácil. Não. Quantas militâncias você não sim. teve que passar dentro de uma roda? Sim. Entendeu? Eu Chegar acho lá que só até ter... hoje. Você chegar lá e só ter pessoas de várias idades, né? E você Uhum. ficar acanhado com medo de falar, não, eu sou um professor. Né? Não é verdade? E voltando no seu assunto, pode continuar. Eu É, tava falando sobre a graduação. como eu estou nessa transição, né? Uhum. Que aí esse seria o motivo. Aí você vai falar, mas é o quê? Você tá virando um goleiro? É que nem eu disse, não é assim, né? Você sabe Não que... é do dia pra noite que a que gente não se é torna um assim. goleiro, né? Eu, Até então, porque você frequentou muito tempo outro estilo, né? É, Como por- você passar para outro, muitas pessoas, muitos mestres rejeitam, né? Porque você sabe que Aham. dentro da capoeira tem um núcleo dos mestres, porque, Sim. ele é João. Mas nunca é tarde para você se decidir, entendeu? Se falar, não, eu vou virar um goleiro, mas você tem que ter a certeza se é isso realmente que você quer da sua vida, É né? uma Se coisa tornar muito- mesmo. Falar assim, não, eu sou um goleiro e vou frequentar, vou virar aluno e vou começar daqui, isso aqui é que eu quero. Entendeu? Com muito amor. É, Mas é igual você tá falando, você Sei tá como- ainda tá na transição, né? que quando eu tô na roda de vocês, na Camuanga, eu me ponho como um iniciante. Puxa, eu já vi, já. Bota a bunda no chão para aprender, né? Não, eu vi, eu sei disso que... E- E toca em você também, né? Um sentimento que eu vejo dentro dos olhos. Que quando você vê um capoeirista, você vê dentro dos olhos dele. Quem é um grande capoeirista, a pessoa que sabe que tem um amor pelo tanto o esporte como ele, a gente sente, né? Vem do coração, vê um berimbau tocando numa roda de capoeira. Putz, a gente fica, É, né? Bem... é indescritível. É muita emoção, é muita energia, é muita axé, né? É Uhum. muita transformação. Então, o início e até a minha formação é esse, basicamente, né? Hoje eu não estou nesse momento de transição, mas não é porque eu briguei com aquela Não, capoeira não. que eu vivia, é uma mudança pessoal, né? Com É certeza. uma necessidade pessoal. Que você sentiu e é, se tornou até isso. E em relação ao trabalho que eu faço hoje em dia e até pela graduação, é importante falar porque quando eu penso na capoeira na escola, na grade curricular, no caso eu dou aula na grade curricular, Uhum. é diferente de você dar aula extracurricular, né? Um projeto, mesmo que seja dentro da escola. Ainda não acho que seja possível formar Uhum. alguém com aula. Eu acho que o ambiente, a academia de capoeira Com certeza. é fundamental. Com É certeza. fundamental. E na grade curricular, aí que você tem que se desprender de alguns conceitos. Para mim, cada um tem seu jeito de trabalhar. Mas para mim não faz sentido esse sistema de graduação dentro da grade curricular. Porque quando é um projeto, o aluno vai lá porque ele quer. Ele escolheu.
Na grade curricular, não. É a matéria que está lá, eu sou obrigado a fazer. Então, eu vou pegar quem quer e quem não quer, né? E eu não vou obrigar todo mundo a ir de uniforme, porque quando eu estou na escola e tenho educação física, o uniforme é o uniforme da escola. Eu penso que na grade curricular é a mesma coisa. É uma disciplina para eles. Ninguém vai virar matemático de fazer matemática na escola, né? É a mesma coisa, não vai virar capoeirista de fazer capoeira na escola. Só vai ser utilizado como uma ferramenta para ele se desenvolver, né? A capoeira tem tudo, tem tudo, tem tudo. Então ela se adequa, ela nasceu para se adaptar, né? Ela nasceu se adaptando, ela nasceu como a água, né? E Nós pegamos lapidada, né? Ela, né? Anos atrás não era lapidada do jeito que hoje está, né? Não. Hoje a gente pegou tudo. Hoje criança pode treinar capoeira nas escolas. Antigamente não tinha isso. E muita gente, quando ia pra roda de capoeira, a mãe não deixava, o pai não deixava, porque fala, não, isso aí não é coisa da. Não é um esporte, isso aí é coisa que pessoa Hoje que não tem ainda nada pra fazer, entendeu? Hoje a capoeira é bem reconhecida no mundo É. inteiro, fora nos estados. Você vê, entendeu? mesmo mudando tudo, ainda Mesmo sofre assim, um pouco, né? Sofre ainda, com Você certeza. vê que eu fui ver capoeira com 14 anos. Então, Aí, você ó, vê o como tempo que todo. era, anos 80, como que foi para esses capoeiristas, né? Não foi Tem fácil que não, valorizar né? Por isso que a gente tem que valorizar o mestre que a gente tem, que a gente vai seguir, né? É. Dar o conceito aí. Depois de eu me formar, lá por 2003... Ah, não, tem um fato importante para falar. Pode ficar à vontade, né? pode ir. Eu ia fazer faculdade, Aham. né? E lá em 98, quando eu estava escolhendo faculdade, o mestre Mato Grosso falou para mim, faz educação física. Essa época aí, o CREF estava querendo, que é o que controla a educação física, queria controlar a capoeira, né? Então tinha uma preocupação dos mestres dela querer reger a capoeira. E ele falou, faz educação física, senão esses caras vão tomar, né? E eu fui fazer. Porque ele falou. E nem concluí o curso, né? Em 2003 eu falei, isso não vai ser o que eu vou fazer da minha vida. Eu quero é dar aula de capoeira, não preciso disso, eu pensava. Mas não se formou. Não, ainda nessa época. Aí abriu a academia em 2007 e tinha que trabalhar para manter, né? Trabalhava em outro emprego para poder manter a academia, que só de mensalidade eu não pagava. Então não aguentei manter aluguel e fechei a academia. E aí surgiu a proposta para dar aula na Pestalozzi, para pessoas com deficiência. E a primeira vez eu recusei, porque eu tinha muito receio, né? De não saber, de não conhecer nada, não sabia nada sobre pessoa com deficiência. E eu recusei por medo. E um amigo meu começou a dar aula lá, o Café, e ele deu aula lá por uns 5 anos, se não me engano. Importante falar também, eu gosto de citar, igual tem que sempre citar os que vieram primeiro, né? Não, Então, a primeira pessoa que começou com o trabalho com pessoa com deficiência, que eu tenho notícia aqui no estado, é o Josimar, né? Que hoje é da Abadá. E ele que começou o trabalho lá na Pestalozzi. Na época não era esse trabalho que hoje é lá, que é na grade curricular, né? Era um projeto à parte, né? Ligado mais à saúde. Então, quando eu entrei lá, ainda tinha esse projeto da capoeira com saúde. Ele que começou esse trabalho. Então, esse meu amigo Café depois assumiu, ele e o Rafael também. E em 2012, ele foi sair e ele perguntou se eu tinha interesse. Eu fui lá passar pela avaliação e comecei a trabalhar lá, como se não soubesse nada. Só com a capoeira de conteúdo. Só que a capoeira tem tudo, né? A capoeira tem tudo. Ela é incrível. Ela faz tudo sozinha quase, né? Lógico que a gente precisa
estudar a capoeira e também os nossos alunos, né? Mas ela tem tudo nela, já. Tá tudo contido ali. Uma coisa assim, pensam, para você dar aula de capoeira lá, você tem que buscar uma outra formação, você tem que se formar em uma graduação na faculdade, alguma coisa. Eu penso que não. Eu penso que a capoeira tem tudo. Mas quando é na grade curricular, você tem que se adequar à proposta pedagógica, né, da escola. A escola, você não pode ir lá dar aula de capoeira, é a aula que você dá. A escola vai te apresentar objetivos, o jeito de se alcançar esses objetivos, ela não vai querer que você fuja. Então a faculdade ajuda nesse sentido. Eu consigo adequar, eu já sei, eles me falam. Mas depois você voltou a se formar, terminar a sua faculdade. Porque... E daí eu tinha largado lá em 2003, sim. E aí eu Essa volto era em a minha 2012. Eu começo a dar aula em 2012 na Pestalozzi e está trancada a faculdade. Aí você né? teve que... Eu começo a dar aula, não precisa de graduação até então. Eu era contratado como professor leigo. A maioria dos professores mestres de capoeira que conseguem um contrato assim, vai estar lá professor leigo. Então eu dava as mesmas aulas que eu dou hoje, só que eu ganhava 3 vezes menos. Ganhava menos de um salário mínimo, né? E eu lá dentro, e aprendendo, desenvolvendo, eu fui vendo que... Chegou a necessidade de ser... Com a graduação, podia me auxiliar, enriquecer mais meu trabalho, não em relação à capoeira, em relação à escola, né? E também eu ia ter um ganho profissional muito grande, financeiramente e profissionalmente, né? De oportunidades. Então, a capoeira na Pestalozzi faz eu voltar para a graduação. Aí você voltou para a faculdade. Eu volto com esse objetivo de ter um título que me abra portas, né? E como eu tenho que aprender didática, as coisas específicas para adequar a proposta pedagógica, a faculdade ajuda muito nisso, né? Mas não que seja necessário. Capoeira não precisa. O que eu faço, né? Então, por exemplo, a proposta pedagógica da Pestalozzi é a histórico-crítica, chama. De Vygotsky, que é um autor. Chama Vygotsky. E ele traz uma proposta que tudo que ele vai definindo ali, eu encontro na capoeira, né? Então, primeiro ele fala assim, esse cara, ele fala, o desenvolvimento se dá na interação com os outros. Isso é capoeira. Ninguém faz capoeira sozinho. Qual que é o auge da capoeira? É uma roda. Como que você treina capoeira? Sozinho não dá. Você pode treinar movimento. Mas você não está treinando capoeira. Isso. Você vai precisar de gente. O desenvolvimento só dá na troca. Que é a primeira coisa que ele fala, né? Na interação. Então eu pego lá e falo, vocês querem que eu fale isso? A capoeira tem isso. É aqui. Eles querem que você fica dentro do sistema, né? Outra coisa que ele fala, cada ser humano é único e diferente. Único e diferente. Por mais que não tenha nenhuma deficiência, não tenha nada. Ele é único. A capoeira respeita a individualidade das pessoas também. Respeita mesmo. Cada limite, lá né? é único. Aprendi na capoeira que o meu aluno é igual ao seu. Com né? certeza. E cada movimento, o mesmo movimento, cada corpo é um corpo, cada cabeça é uma cabeça. Então você vê, já se adequa na mesma proposta também. Outra coisa que ele fala, por exemplo, que todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Duro, é verdade. E na capoeira, todo mundo aprende. Se vai ser o... Novo, velho, criança. Todo mundo aprende. Então, eu vou vendo muito da capoeira na proposta dele. E eu consigo adequar isso, né? Consigo ir adequando na proposta da escola. E acaba enriquecendo até a minha capoeira, porque... quando uma pessoa que é de fora da capoeira, um leigo ou um acadêmico, quiser questionar, você consegue transformar aquilo em algo acadêmico, né? Tem muito pouca coisa de capoeira escrita, né?
E mais com a graduação, né, que você tem, né, como professor, você consegue debater com os outros, né? É. Não Então, deixa... às Porque vezes... muitas vezes o formado, eles pensam que o capoeirista, ele não sabe, né, administrar nem nada. Mas você, como a sua formação, eles te respeitam mais, né? É. Você é mais reconhecido. Ainda tem esse sistema, né? A gente vive num Ainda, sistema... infelizmente, A gente infelizmente, né? Que tem um mestre, vamos supor, tem um mestre de 50 anos de capoeira. E você talvez só tem um ano, mas você Mas é vão me formado. valorizar por Eles vão causa te valorizar primeiro, eles vão te dar mais chance do que um mestre, entendeu? E é uma Antigo. coisa que tinha que mudar, que eu penso muito nisso. As pessoas pensam, não, valoriza é a faculdade. A faculdade Não. que... Eu acho que tem 3 jeitos de você ser ter seu ofício, ter sua vida né, e adquirir saber. Você pode ir para a faculdade, vai ser acadêmico. Você pode certeza. ter uma formação técnica, saber uma profissão tecnicamente. E você pode ter aprendido um ofício com um mestre do saber, né? Que é o caso da capoeira. Você vai viver com aquele mestre. Você tem que viver com o mestre, mesmo que não é filho. Até vou aproveitar para perguntar para você, Pode perguntar. porque essa é uma curiosidade, né? De quem foi ver capoeira com 14 anos e de quem nasceu na capoeira, né? Que nem você. Que momento você começou com 4 anos, você falou, né? Rapaz, eu comecei com 4 anos a seguir, né? Porque, assim, com 4 anos a gente vai se desenvolvendo alguns tipos de limitação, né? Tipo, acompanhando o mestre, aprendendo a fazer um auzinho, uma negativa. Não teve aquele bem. Eu fui mesmo começar a capoeira em 2001, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Aí eu comecei a conhecer mesmo, sabe? Pegar firme nos treinos, seguir o mestre. Mas eu já seguia o mestre porque minha mãe era capoeirista também. Meu pai ia para as rodas, minha mãe me levava. E eu acompanhava. E meu pai chegava, dava aula nas rodas, oficina, e eu ia atrás. Mesmo não sabendo, ele gingava, tentando acompanhar. Às vezes minha mãe tinha que fazer mamadeira, rapaz. E levar mamadeira, porque eu tinha que mamar. Ela contava pra mim, né? Não é coisa que eu sei, é coisa que eu ouvi deles. Porque eu era muito pequeno, não tem como eu definir, falar pra vocês assim, eu lembro, eu sei. Não, eu vim lembrar depois dos meus 7 anos, 8 anos, que aí eu já tinha mentalidade pra saber das coisas. Mas minha mãe contava que eu ia pras rodas e tava ali, meu pai dando oficina, daqui a pouco eu tava lá tentando fazer um rabo de arraia negativo, minha mãe... Aí já batia aquela vontade de mamar, tinha lá, mãe, mamadeira. Aí minha mãe me dava minha mamadeira, porque eu mamei até mais velho, eu mamei até com 12 anos, eu tava mamando, viu? Eu demorei a largar da mamadeira. E aí eu comecei a acompanhar, rapaz, o meu mestre, né, como ser meu pai. E fui indo, fui me desenvolvendo. Aí com 7 anos eu já definia, eu já sabia o que era gingar, o que era uma negativa. É aí que entendeu? você começa a entender entender o que entendeu? que você é capoeira, que seu pai é o mestre de e ter a movimentação mais, né? Não que eu não treinava, eu já treinava, tá. mas assim, ter a mente pra você saber um rabo de arraia pra onde que vai, se é pra direita, se é pra esquerda. Não é mais entendeu? uma brincadeira uma ginga. lúdica. E aí meu pai dava aula no Parque Tom Senna. Ele dava aula no Parque Tom Senna e nós ia treinar no Parque Tom Senna, rapaz. Aí a mãe levava nós, a mãe sempre acompanhando. E eu treinava, ia lá treinar, rapaz, no dia que dava vontade. Tinha vez que eu tinha que fazer tarefa, e aí eu falava, putz, eu tenho que ir pra capoeira. E minha mãe falava, não, você tem que fazer tarefa. E eu, da escola, né? Então eu chegava, quando eu acabava, eu estudava de manhã. Eu ia de manhã, e meu pai dava aula mais ou menos às 3 horas da tarde no Parque Tom Senna. Aí o que eu fazia? Eu pegava, almoçava, dava uma descansada e já pegava a tarefa. Minha mãe não precisava nem pedir pra mim fazer a tarefa, porque eu já sabia que se eu não fizesse a tarefa, ela não ia deixar eu ir pra capoeira, mesmo sendo filho do mestre, né? E aí, e outra coisa, meu pai nunca envolveu capoeira, eu sou o mestre, dentro de casa eu sou seu pai. Entendeu? Aqui você vai ter que me respeitar, como meu mestre e como ser seu pai, entendeu? Então minha mãe falava, meu pai só assinava embaixo. Aí eu, fazia a tarefa preparado. Quando dava 2h40, eu já tava pronto. Vamos, pai, vamos. Meu pai dava aula mais ou menos 3 vezes na semana. Nessas 3 vezes podia chover, chuva, sol e nós... E aí, eu ia, né, treinar capoeira. Meu pai me acompanhava, me levava pra treinar. Aí... E outra coisa, se eu não fizesse tarefa, eu não ia não, viu? Tá pensando que meu pai passava moleta, né? Se desse a hora lá dele ir, ele não ficava esperando, não. E outra coisa que eu acho, assim, que a capoeira tá dentro da gente, porque quando eu comecei a treinar capoeira, meu pai nunca me chamou pra ir pra capoeira. Ele nunca chegou assim e falou, você é obrigado de ir lá na capoeira comigo hoje treinar, porque você é meu filho. Não.
Meu pai nunca chamou, eu tinha que ter a minha obrigação, dava minha hora se eu não tivesse pronto, entendeu? Ele não ficava falando, hoje tem treino, não, entendeu? Isso era de dentro de mim, então eu fui tomando gosto e o amor pela capoeira por isso. Meu pai, desde quando a gente começou de pequeno e depois foi virando adolescente, nem quando a gente era adolescente, eu não trocava a capoeira por nada, entendeu? Vai pensando que o coleguinha fala, vamos jogar um futebol, vamos fazer... Não, rapaz, tem que ir pra capoeira, olha, minha hora tá dando... Puta, podia estar na casa que for, deu a hora da capoeira, eu ia. E aí eu fui crescendo, né, acompanhando. E aí eu cheguei adolescente e muitas vezes chegou um tempo meu pai viajava muito. E aí tinha que dar aula nessa época de capoeira. O que acontecia? Você já... Não, aí entra minha mãe. Porque minha mãe é uma grande capoeirista, vixe, sempre foi, entendeu? Não tem formação, mas sempre administrou, porque ela era mais velha. Quando não tinha o professor Divaldo, meu pai formou um professor, entendeu? Que era o professor Divaldo. Às vezes eu cheguei a conhecer ele lá, não. ele mesmo. E aí, muitas vezes o professor Divaldo não podia ir administrar, porque esse tempo meu pai, o meu mestre, né? Eu chamo de pai, né? Eu chamo de pai que é mais fácil. Vou falar, meu mestre, ele não podia ir, e aí às vezes o Edivaldo não podia ir. E aí quem tinha responsabilidade era minha mãe. Aí minha mãe pegava a bicicletinha e ia lá no Parque Tom Senna e administrava a aula, entendeu? Chegar lá, muitas vezes eu vi minha mãe, cara, administrar a aula, tudo lá, para as crianças, para adolescentes. E meu pai viajando, no mundo da capoeira, sempre viajou, né? Ia pra Bahia, às vezes meu pai ia pra Bahia, vinha daqui 15 dias, 20 dias, pra gente com uma saudade. Mas tudo do quê? Em busca do quê? Do sonho dele. Porque a gente, quando tem um sonho, a gente tem que correr atrás. Entendeu? Não fica pensando aqui que você vai ficar parado aqui, que o sonho vai cair na sua cabeça, igual você tava explicando, que você tá querendo, não tá muito decidido ainda dentro de você, se teve uma mudança. A gente pode ter uma mudança, entendeu? Até então que eu não mudo, eu tenho a capoeira pra mim e eu vou levar pro resto da vida. Não tem jeito. É um amor que, eu tenho 25 anos, eu comecei com 4 anos de idade, entendeu? Se fosse pra mim ter terminado, eu já tinha largado ela, eu não largo, de jeito nenhum. Se você falar da capoeira pra mim, falar, vamos para não, entendeu? E nem se um médico falar pra mim que eu não posso treinar, eu vou treinar. Porque capoeira ajuda muita gente, entendeu? Então, voltando ao assunto de eu ser filho do mestre, e aí eu comecei a seguir o mestre, né? Porque o mestre viajava muito e minha mãe muitas vezes ia. Só que quando eu era pequeno, eu vou até lembrar uma história pra você aqui. Rapaz, meu pai tinha um berimbau preto, um berra-boi. Rapaz, não é pesado, mas pensa num berra-boi, um cabaça grande, cara. E eu não aguentava, rapaz. E aquele berimbau, pode perguntar pro mestre, eu carregava pra cima e pra baixo. Rapaz, eu tinha um amor por aquele berimbau. Até então que aquele berimbau tá lá na academia do mestre, você chegar lá, vocês verem. Tá lá ainda. Tá lá. Ele não toca por jeito nenhum, tá lá aquele berimbau. Eu falei pra ele, mas no dia que você se for, a única coisa que eu conheço é esse berimbau, porque eu tenho uma paixão por esse berimbau. Se você pegar nele, eu fico com ciúme. Porque ali tem uma história que foi minha. Entendeu? É uma história. Tudo que você cuida, você tem, igual o mestre tem lá uns berimbau, tudo lá. Aquilo lá tudo vai ficar, entendeu? A gente vai morrer e vai ficar as histórias. Igual sou o filho do mestre. Todo mundo conhece meu irmão também, né? Meu irmão também participa, né? É eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Entendeu? Não chega numa roda você mesmo, quando já se viu, quando não vê o mestre, não pergunta? Fala, cadê os filhos, mestre? Você lembra, o primeiro curso que eu peguei, uma oficina de Angola que eu peguei na vida foi com seu pai, com o mestre pequeno. Foi. E foi lá na academia do mestre Liminha. Você lembra? Lembro, muito tempo. Apesar que aquilo lá foi a revelação pra mim, né? Porque lá foi a primeira vez que eu e não tive tem contato jeito, com... Não só com a movimentação mesmo, e o que mais me chamou a atenção naquele curso lá foi quando ele explicou da bateria, né? Que até então eu não conhecia o sistema dos berimbau na Angola. E eu era acostumado a ver fazer o toque de Angola na roda da capoeira que eu frequentava, era todos os berimbau tocando o mesmo toque, né? Na Angola tem a diferença, muito né? Muito diferente. E foi... que são... Eu gosto muito da música, né? Então, pra mim foi um som muito específico, muito diferente. Foi, né? Porque o berra-boi toca Angola, o médio toca somente pequeno e o violinha somente grande, que fica para repicar, né? E são 2 pandeiros, aí a gogô, reco-reco e a tabaque. Já nas outras capoeiras não, toca tudo, né? Eu também não conheço muito, não posso falar pra você. Você frequentou, você sabe como que é, né? Hoje é totalmente diferente, né? Hoje você encontra ainda, às vezes, alguém que já aprendeu, não sei se por causa da internet,
espalhando, né? Ah, agora todo Mas mundo hoje quer... você vê gente que já tá fazendo. Mas na sua época, igual você falou, não tinha, Nunca, entendeu? jamais, Às vezes nunca era um sonhei. berimbau, muitas vezes tocava um berimbau, né? Sempre dois, Na minha já sempre foi 3, três. mas Mas em muitas por causa rodas tinha vezes, né, que tinha da dois, região. tinha três. Sabe que até isso aí é uma loucura da minha cabeça. É porque eu escuto o berimbau do Bimba e quando ele deixou só um berimbau, aí ele criou o toque da benguela. Pra mim, o toque da benguela parece que ele queria fazer o som da bateria de Angola e um berimbau E só. um berimbau só. É verdade. Aí parece que dá as né? notas lá. Verdade. Não sei se foi isso a ideia dele, mas... Foi duro que é mesmo. Agora, voltando ao assunto de você ser filho do mestre, muitas vezes a gente ia nas rodas, a gente era muito testado. Porque o cara falava, é o filho do mestre, então ele sabe, vamos pra cima deles, né? Então eu e meu irmão passou muito apurado, mais quando a gente foi virando adolescente. Porque vai quando virando homem. quando a gente era criança, o povo respeitava muito, né? As crianças, tal, vamos devagar, né? Pra não machucar, porque a gente tem dentro da gente isso, né? Até então, que hoje eu tenho 25 anos, né? Sou trenel, né? Quando eu jogo com uma criança, eu tento ensinar ela, eu não tento derrubar ela, não tento dar uma rasteira, dar uma cabeçada pra machucar. Já não. Tem muita gente que quer testar, mas as pessoas de outro grupo, ela quer te menosprezar, te falar assim, não, meu grupo é melhor que o seu e pronto, acabou. Seu é Angola, eu sou regional, então eu sou melhor que você. Não existe isso dentro da capoeira. A gente tem que respeitar. Tudo bem que dentro da capoeira a gente tem um atrito, né? Que aquilo ali não é uma dança. Quem pensar falar que capoeira... Na hora da dor, como diria Não Patinha, tem esse negócio que o povo fala, capoeira, eu vejo um angoleiro lá, ele tá indo pra lá, pra cá, igual uma cobra. Não, é igual cobra mesmo, mas se você mexer e pisar nela, você vai ver. Você vai ver, entendeu? Então, igual eu sou filho do mestre, as pessoas testam muito. Fala, pô, aí a gente foi pegando corpo, já foi virando mais rapaz, depois foi virando homem. Aí acontece, aí as pessoas falam, não, agora não vai dar pra testar, entendeu? Agora é teste de verdade. Até então, quando o mestre também virou o mestre de capoeira Angola, não foi fácil. Entendeu? Tá pensando que as dificuldades que o mestre teve pra trás pra se tornar um mestre, não foi fácil, não, rapaz. O povo queria pisar, porque falava, angoleiro, hein? Porque antigamente a capoeira era mais dura, né? O povo não tinha na época do mestre pra trás aí. Aqui em Campo Grande, então, que não tinha Angola. Então, agora você imagina o que foi o sufoco do mestre. Por isso que eu falo que muita gente tem que valorizar. Com certeza. Entendeu? Não é porque é meu pai, não. Eu falo isso porque é um mestre de capoeira, né? Com certeza. Saiu de lá, foi em busca, saiu daqui pra ir na Bahia vender moto, sabe? Passar por dificuldade pra se tornar um mestre. Dá a vida pela capoeira. Aí a pessoa não vê muito isso, né? Então a pessoa fala, são os filhos do mestre, então vamos pra cima, vamos pra lá e vamos pra cá, que aí eles sabem, eles têm um movimento. Vai pensando que o mestre passa movimento, porque nós é filho do mestre. Não passa não, viu? É só o tempo. Na hora que ele vê que é a hora, ele fala assim, agora eu vou te ensinar uma cabeçada, vem pra cá. Agora, e outra coisa, se eu ver você fazendo esse movimento aí sem ter que usar ele, eu vou te chamar a atenção. Então ele ensinava. Mas nem tudo ele se passou pra nós, não. Tem coisa que ele vai morrer e não vai passar pra gente. Entendeu? Todos os mestres são assim, né? Né? Tem aquele... E mais eles vão pegando uma forma de... guardado. Eles vão pegando uma certa idade, eles ficam mais carentes, mais acanhados. E a gente fica com medo de chegar no mestre. Porque um mestre antigo, rapaz, a gente tem até medo de chegar nele e falar assim, ô mestre, eu queria saber sobre a sua história, entendeu? Porque geralmente quando eu vou nos eventos, eu vejo agora que eu cresci e se tornei trenel, os mestres eles são muito quietos. Eles falam pouco, só o necessário. E se você não for em busca deles, eles não te falam conhecimento. Entendeu? Fica lá o mestre num cantinho, eu vejo muito aluno assim. Hoje em dia todo mundo quer erguer o pé. Entendeu? Todo mundo quer virar mortal, quer gingar, negativa, rabo de arraia, fazer bonito. Mas ninguém vê a essência de chegar no mestre e contar uma história com o mestre, entendeu? Ver se o mestre está tendo alguma dificuldade, entendeu? Conversar com o mestre, falar, mestre, e aquele movimento que o senhor fez? Tem gente que faz um movimento dentro de uma oficina, rapaz, eu fico olhando. Ele fica com dúvida, vai pra casa com dúvida, mas não tem coragem de chegar no mestre. O mestre ele não é um bicho não, ele não vai morder não. Pode chegar no mestre e perguntar, falou, mestre, e aí? Como que vai ser o torno, esse movimento aqui? Eu não entendi. Chega no mestre, não tenha vergonha não. Mas eu já tive também, não vou falar também, porque eu já fui. Até hoje. Tem um movimento, rapaz, que eu vi do mestre fazer, rapaz, que até hoje eu lembro, rapaz, que foi ele deu um rabo de arraio e um quebra-coco.
Rapaz, eu fiquei com curiosidade. Até hoje eu tento fazer esse movimento e não consegui. E não perguntou na hora, não tinha. Não perguntei, mas... Entendeu? Mas no dia que eu tiver a oportunidade, eu A vou... próxima. Oxi, com certeza. Então, voltando ao assunto, professor, é isso aí, um pouquinho da minha história. Agora eu queria saber, assim, como que você conheceu a capoeira para as pessoas com deficiência? Como que foi, assim, como que eu posso te dizer? Qual que foi seu interesse, entendeu? Por que que você começou a administrar? Quanto tempo que você tem? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, em 2012, eu começo lá na Pestalozzi, né? Eu vou entrando em contato com as propostas da escola, da instituição. Quando eu entrei lá, funcionava de dois jeitos. Tinha um projeto com a saúde e tinha a grade curricular na escola. Lá dentro tem vários setores, né? Tem o curso profissionalizante, tem a área da saúde, tem a área da escola, tem os projetos, tem o CAEE. Então, tem várias áreas lá dentro, né? Cada um com um objetivo. E eu entrei e ainda tinha um projeto da saúde, a capoeira com saúde e a capoeira na escola. Esse projeto na saúde foi muito importante para mim porque eles chamam de interdisciplinar, né? Tem um multidisciplinar quando tem várias... Tem um médico, tem o psicólogo, tem o fono, cada um atua, mas sem estar junto. No caso, a gente estava na mesma aula. Eu ficava lá, ficava uma fono, uma físio e uma psicóloga com a aula. E eu dando a aula. O que isso aí me ajudou muito? Porque para eu ir conhecendo as especificidades de cada deficiência, de cada limite, Isso aí vai alterar o jeito que eu dou a capoeira? Não. Esse aí vai alterar apenas os objetivos como que eu vou planejar para ele atingir esses objetivos, né? Então, por exemplo, se eu vou ensinar uma negativa para um aluno que não tem força no braço ou que é cadeirante, né? Eu falo, eu vou desconstruir esse movimento. Ele vai aprender. Que se ele adapta conforme... Cada um. É difícil. E aí, nisso, a ajuda dos profissionais específicos, porque, por exemplo, na saúde, o objetivo era clínico, né, que eles falam. O objetivo era clínico. Então, eu apresentava, o aluno precisa ganhar mais flexibilidade na articulação do joelho. Então, eu ia trabalhar a capoeira de formas que fosse favorecer isso. E já vinha com orientação da físio. Ou então, ele precisa trabalhar o canto. Ele não fala, né? Ele tem a fala comprometida, ele balbucia, ele só emite alguns sons. Mas vamos trabalhar, vamos desenvolver isso. Então, eu vou usar a música para isso com ele. Ele tem movimentos espontâneos, de espasmo. Uhum. Isso tudo vem da saúde, já vinha... Me trazia o objetivo, o que eu tinha que fazer. Então, a gente planejava junto, executava, avaliava se deu certo. Geralmente, vai ser uma vida praticando, né? É igual para a capoeira de uma pessoa comum. Você tem que praticar todo dia, é repetição. Lá era clínico. Então, objetivos clínicos, objetivos médicos. Na educação, os objetivos são outros, né? Uhum. Então, eu criei um sistema. Eu dividi a capoeira em 4 partes lá, que quando eu vou escrever um planejamento ou fazer uma avaliação, eu divido para que um pedagogo, a coordenação pegue e entenda a proposta. Então, eu dividi em musicalização, vai ser tudo voltado a instrumento, a música, a ritmo. Eu dividi na parte física, que vai ser tudo em relação ao movimento, a sequência, a jogo não, porque eu coloco em outras partes, que eu chamo de ritual da roda. Então, eu incluo o jogo no ritual da roda, porque é ali que é o auge do jogo, né, da capoeira. E história, porque como eu estou na escola, eu separo o conteúdo história do Brasil entrelaçando com a história da capoeira, né? Então, eu divido assim. Não que eu faça separado na aula, mas nos objetivos
Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó, com pandeiro, por exemplo. Às vezes eu tenho um aluno que ele não consegue ter a técnica do toque, Uhum. né? Eu não vou cobrar dele. Eu falo, qual que é o objetivo na musicalização dele? Ele não consegue tocar, ele não tem ritmo, Não. eu vou fazer assim. Vai adquirir o ritmo, independente de ter a técnica perfeita. Às vezes se ele não vai fazer o toque com a técnica certa, ou mesmo ele não vai conseguir. Então o que eu vou querer? Ele tem movimento às vezes espontâneo, sabe? Não controla os movimentos. Se eu conseguir que ele faça o ritmo, enquanto eu tô, por exemplo, toco um São Bento Grande, pode ser. Vamos lá, só um momento. São Bento Grande, vamos lá. Ele não vai conseguir fazer a técnica, né? O que ele vai fazer então? Pode tentar acompanhar só o ritmo. Se ele atingir isso, é o objetivo, acompanhar o ritmo. Conseguiu. Ele não tem coordenação para executar a técnica. Conseguiu acompanhar um ritmo, entender. Agora eu vou explicar em relação às diferenças de intensidade ou de Sim, velocidade. sim. É. E aí ele vai desenvolver nisso. Então, ele pode, mesmo sem ter a técnica do toque perfeito, né, se desenvolver ritmicamente, né? Começar. Eu tinha um aluno que ele não tinha visão, então ele tinha audição muito aprimorada. E ele tinha os movimentos comprometidos, então a gente fazia muita música. Muita música. E ele, sem a gente se comunicar visualmente, né? Porque às vezes até na roda a gente precisa de ou o mestre dá um sinal, ou dá uma olhada, você já sabe que vai... Ele não, só no ouvido ele conseguia. Eu podia estar tocando, eu estava tocando um São Bento Grande, Ele já sabia que ele ia no ritmo. Aí eu trocava para um samba de roda, ele mudava automaticamente. Então você ele vê tava... como que a capoeira méxica ajuda também, né? Eles ter essa, como que fala? Posso te falar assim, trabalha a mente deles, né? É um desenvolvimento um desenvolvimento coletivo com eles, né? Eu uso lá muito, eu uso a palma 1, 2, 3 lá, né? Mostra pra nós aí como que é a palma. Quando eu me formei na capoeira, Uhum. eu aprendi a palma diferente. A Capitães da Areia usa a palma assim. Assim. E quando eu entrei lá, essa palma exige uma compreensão rítmica maior, né? Eu vou tentar explicar, porque alguém pode falar, tá doido. Não. Ela é mais complexa, porque eu transformo a palma 1, 2, 3 em número. Então, o aluno que não tem ritmo, que tem muita dificuldade com o ritmo, para ele fazer essa palma aqui, ele tem vários contratempos, eu não sei se fala assim, musicalmente. E no 1, 2, 3, a pessoa sem ritmo, ela vai conseguir fazer. Ela vai... Beleza, não estamos fazendo música, né? Então faz 1, 2, 3. Ou então começa com ele do 1. Vamos fazer 1. 1. Aí o aluno... uma coisa importante, eu tenho aula de ensino fundamental até o EJA. Desde aluno de 7 anos até 60. Então cada um está num nível de aprendizagem ou de desenvolvimento, né? Então aí eu vou começar a passar o ritmo da palma. Ele não consegue bater palma ainda, ele vai lá. Vamos começar com 1. 1. Aí ele vai 1.
Tenta me acompanhar. 1, até ele ir desenvolvendo. Se ele desenvolve 1, 2, 1, 2. Isso eu vou estar trabalhando conceito matemático ainda. Vai estar ajudando até na aula lá na sala. Aí fala 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No começo é difícil porque tem uma pausa, né, também. Vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem que ter aquele... Então, pegar o ritmo, essa né? parte é complexa, às vezes, para alguns. Mas é mais fácil de assimilar. Porque mesmo que não tiver ritmo, lá hoje em dia, você chegar lá, você vai ficar impressionado. Na palma não... Porque agora eles estão Então, com não, o todos, ritmo. não tem um que não tem um ritmo bom lá. Então você mesmo teve que se adaptar a eles, né? Isso. Já tinha um Passar, né? trabalho também, muitos já viviam capoeira lá dentro mesmo, né? Mas eu pego muitos novos. E com as diferenças da minha proposta. Que cada professor, cada mestre tem um jeito, né? De se adaptar com as crianças, igual você tá falando da palma. Talvez outro mestre ou outro professor, ele tinha outro jeito, né? De relevar a palma, né? Até então, que acho que também foi meio difícil pra você. Porque, tipo assim, um já tinha um jeito de tocar. Porque às vezes... Muito, porque no começo eu queria implantar a palma do jeito que eu aprendi. Que eu fazia. Mas foi com o tempo lá dentro que eu entendi que eu posso alcançar alguns, mas ia ser minoria. E para alcançar todos, eu tinha que fazer alguma coisa que fosse mais abrangente, que fosse mais possível. Eu não sei se a ideia da palma de 1, 2... Se a ideia é isso, se tornar acessível a qualquer um. Se é genial, mas... Eu me adaptei junto com os alunos nessa relação. A abandonar o que eu... Até então, se você for participar de uma roda, se for bater palmas, muitas vezes você se confunde, não se confunde? Se for numa roda, o cara já tá acostumado a adaptar com as crianças, né? Aí fica 1, 2, 3. Muito. E ainda vai porque é todo dia lá, né? É todo dia. A gente... Mas o trabalho com as crianças você tem todo dia lá? Todo dia. Na grade curricular, outra coisa importante, isso é bom você ter perguntado, porque é uma aula por semana. Né? Como é na grade curricular, como se fosse a educação física. Ah, você só tem uma aula? Por semana com cada turma. Então eu dou aula para todas as turmas. Então tenho certeza que nessa aula os alunos não faltam. Não, a maioria não. Olha, é uma das aulas... É incrível, é uma das aulas com maior unanimidade. Lógico que de 200 alunos que eu tenho na escola lá... Mas você pega a turma de quantos mais ou menos assim, professor? Nossa, às vezes eu pego uma turma com 4, às vezes eu pego uma turma com 30. Nossa. Às vezes eu pego uma turma... Pego 7, 10, 12. Duas turmas junto, pego muitas duas turmas junto. Puta, né? aí é complicado, hein, professor? É complicado, porque o tempo é pequeno. Então, uma aula lá ainda vai mudar para a hora-aula, uma aula ser 1 hora. E mais, tipo assim, mas no começo, né? Agora eles já estão mais, já tem um pouquinho mais. Ele já tem a coordenação, já chega e fala, agora todo mundo já fica no seu jeitinho, já sabe o seu local, né? Já. Mas no começo eu até imagino como que não foi, né? É uma coisa bacana, porque até quando entra aluno novo, que nunca vivenciou capoeira, é nessa hora que eu me testo mesmo, para ver se o trabalho dá certo. Porque os outros já estão tanto tempo vivenciando isso que às vezes eu não consigo, eu perco o ponto de avaliação, né, deles. Então eu vejo quando entra alguém que não sabe nada e daqui 2 meses eu estou vendo meu trabalho nele, me enche os olhos. Mas nos outros já passaram dessa fase, né? E aí você se acostuma, você não repara enquanto desenvolve, né? Você já está acostumado. E aí, quando entra um novo, você brilha o olho, assim, você vê o trabalho no início de novo. Então, eu faço a música lá com eles, por exemplo. Vamos. A palma de bimbo, 1, 2, 3. Eu faço para transmitir a palma. Vamos fazer um pouquinho? Vamos. Aí você mostra um pouquinho como que é lá, que eu fiquei curioso também de saber, né? Que é legal a gente ter esse... vai enriquecer. Vamos enriquecer, vamos lá. Instrumento grande? Pode ser.
Aí, naquele processo de desenvolver a palma, acontece o mesmo no pandeiro e no atabaque lá, né? É o mesmo processo, eu trabalho 1, 2, 3 com eles. Conforme eles vão se desenvolvendo, pode ir adentrando mais na técnica dos toques. Mas aí a mesma coisa vai fazer com a palma, de só um, se eu só consigo, né? E dentro desse conceito que você tá da palma, tem alguma música que eles mais gostam? Tem. Que você pode cantar lá um pouquinho pra nós? Pode. Né? Então vamos lá. Eu puxo assim, sem começar os instrumentos, né? Eu puxo, eu vim de muito longe, todos já ficam doidos. E a hora que entra, bate palma, nossa, a escola inteira, as outras aulas que aguente, que eu não dou arrego não. Não tem que dar, porque a capoeira é uma coisa que sai de dentro. De dentro pra fora não tem jeito, na hora que o berimbau toca, a criança arrepia e é assim mesmo. Ele trabalha palma, trabalha, que eu ia dizer, né, então ele pode ir lá, esse mesmo 1, 2, 3 vai servir para ele pegar o ritmo no pandeiro. Aí ele não consegue fazer a técnica, mas se ele fizer 1, 2, 3, 1, 2, 3, putz, tá perfeito para mim. Na atabaque é a mesma coisa. Lógico que depende de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua especificidade, cada um tem sua limitação, né? Outra coisa que a capoeira faz, que é igual à proposta de Vygotsky, da pedagogia histórico-crítica, é isso, né? De respeitar o desenvolvimento de cada um, de respeitar as diferenças. Quando a gente fala assim, né? Respeita as diferenças é que leva à igualdade, né? Não é todo mundo igual, cada um tem suas diferenças. Agora, eu não vou marcar o aluno pela deficiência dele. Não, com certeza que não, né? Porque todo mundo tem limitação, né? Até nós mesmo, até nós que não tem a deficiência, a gente já é difícil. Tem movimento que eu vou falar pra você que eu tô quanto tempo na capoeira eu não consigo. Entendeu? Aí, em tudo, né? Você vê, eu, por exemplo, não sei nada de matemática. Eu sou deficiente em matemática. Então, cada um tem... E aí você vai, igual você tá falando que vai diferenciar esse. Não, estão todos um só, né? Só que você vai adaptar igual você tá falando, né? Tem que se adaptar. E nisso, a minha busca de aprender Angola, de pegar bastante treino lá com o mestre, de fazer oficina, é porque o trabalho na Pestalozzi exigiu isso, em relação à movimentação. Porque a movimentação que eu aprendi na minha formação da Capitães da Areia é uma movimentação mais em pé, é uma movimentação são os movimentos... Aqueles movimentos que já foram incorporados quando o Bimba colocou movimentos de outras lutas, né? Então, eu não tinha muita movimentação de chão, muita movimentação de... movimentos básicos da capoeira mãe, que são mais ligados
a ancestralidade, a quase movimentos de animais. E como eu já trabalhava movimento de animais, né? E, por exemplo, quando eu vou com a criança, eu transformo os movimentos no próprio animal, né? Uma chapa de costa no coice do cavalo, vou transformando em tudo, assim, né? E... Na verdade, os movimentos da capoeira, ela tem ligação, né? Que muitas vezes você vê um animal, você pode ver que o movimento é quase aquilo Então, mesmo, entendeu? Então, um balanço que você faz é uma cobra, entendeu? O peixe sai num balanço, um rolê que você faz, entendeu? Então, agachar na cocorinha. com certeza. Eu penso dentro de mim que tem uma ligação, igual você está explicando. Né? Para mim, a base da movimentação, daquela parte que eu separo como parte física, em relação à movimentação, é baseado nos animais, né? E até para tornar mais interessante para eles. Mais dinâmico, né? Para eles ficarem mais incentivados. E transforma muito em brincadeira, né? Mas dentro da aula você fala assim, agora nós vamos fazer, tipo assim, igual você tá falando que é... Como que é que você falou? Que a chapa de costa é... O coice do cavalo. Então, aí você fala, agora vamos fazer o coice do cavalo, aí já entende, né? Já, falo. Aí vou ensinar um rabo de arraia, explico tudo, como é um animal, eu vou entrar, vou ajudar a professora lá na aula dela, porque tudo é interligado. Não, lá. Tem ligação, com certeza, né? Então, fazer a professora estava trabalhando as frutas, né? Então eu fazia uma dinâmica lá da semente brotando. Com certeza. Com cocorinha, com alongamento. Você vê como que a capoeira tem uma riqueza tão grande dentro dela, né? Muito rica. Ela espalha em vários tipos de parte de técnicas. Você vê, ó, na musicalização eu vou trabalhar a musicalidade de cada um, ritmo, intensidade e outras coisas também. O bem-estar também vai estar relacionado. Na parte física eu vou trabalhar a movimentação. Eu não vou estar mais clínica igual era na saúde, de atacar um problema que a fisioterapia levanta. Não. Aí é diferente, é mais relacionado a desenvolvimento com certeza, motor, a outras coisas. Na parte do ritual da roda é a mais... Para mim é a mais importante. Porque, e isso eu uso também, eu fui buscar na Angola, né? Por causa do ritual da roda da Angola, que é o que interessa para mim em fazer lá. O ritual da roda da Angola é muito regrado, eu vou dizer assim. Outra coisa que enquadra a capoeira com Vygotsky lá na proposta pedagógica é isso. Precisa de regra. Tem que ter regra. Com certeza. Então, não é... Eu até conheci tem um professor da Universidade Federal que eu fiz um curso com ele sobre Vygotsky. Então ele fala, quem ama põe limite, né? Quem deixa solto, quem não dá regra, na verdade não se importa com aquilo. E o ritual da roda da Angola tem muita regra. Aí então, você leva isso para dentro das suas aulas com a dinâmica com as crianças. Qual que é o principal objetivo da roda, quando eu defino como ritual da roda? Eles não percebem, eles não sabem que eu estou fazendo eles não têm essa definição, mas vocês... Eu quero passar valores éticos para eles. Então eu defino lá 4 valores éticos. Respeito, solidariedade, justiça e diálogo. Para mim, as regras do ritual da roda vão estar trabalhando isso. Por exemplo, uma situação que eu estou desenvolvendo respeito. A roda, na Capitães da Areia, também funciona como uma roda, mas chega um ponto que os mais fominha quer ser o primeiro. Não estão deixando o que menos joga, o mais tímido. Às vezes os formados, eles pensam que porque eu sou formado e a outra ela tem que esperar. Não existe isso dentro da Angola, né? Tudo bem que tem assim, né? Que a gente tem respeito, porque tem um mestre mais antigo, mas o mestre... E a gente, igual eu sou treinel, né? Eu não... Só quando abre a roda a gente vai lá e tal. Mas se tiver um aluno depois que abriu a roda e eu já fui, eu espero ele jogar, entendeu?
Nem sou melhor do que ninguém, entendeu? Isso eu fui ver na Angola. Então, é por isso mesmo De que você ser, chegou a de levar ser lá, né? trabalhado como uma regra mesmo. Respeito ao tempo de cada um, respeito à vez do E próximo. outra coisa que agora você acabou de vir ver na minha mente, assim, igual você falou assim, que tem que ter o limite. Por que tem que ter o limite a respeito? Porque às vezes eles não têm muita consciência. Às vezes um solta o pé e o outro vai querer comprar. E numa dessa daí pode se acertar, né? Ter uma É. limitação. Então por isso que tem que ter essas regras. Uhum. Entendeu? Porque eles não têm a noção de entrar. Eles podem chegar ali e chegar e falar, não, eu vou entrar no meio da roda aqui. E tum. Outra regra importante, da boca da roda. É. Extremamente importante. E que passa tantos valores ali. Esperar o berimbau. Ou eles compram? Eles esperam o berimbau Não, também? esperam. Ah, então aí você É, já se adequou é. igual a Angola, porque tem que Aham. chamar e sai doido. Mas Porque isso é legal. é mais seguro. Não, mais seguro e você E- consegue controlar 30 alunos. E Agora é. você imagina 30 alunos, um pula de lá, o outro de cá, o outro de cá, daqui a pouco você não dá conta, porque muitas vezes eles não têm essa noção que tem um tempo para você Aham. jogar, entendeu? Aham. Alguns têm, né? Às vezes é limitada a percepção do É. movimento do outro, de distância, né? E Só que você põe lá na roda e eles vêm 2 em 2 ou pode sair do meio da roda e vir pra cá, professor? 2 em 2. Eu faço ser uma um fila círculo, né? que vai... outra coisa que eu não tinha é de quem jogou e pro fim ser como uma fila, né? Uhum, E que na Angola é uma regra. uhum. E lógico que tem gente que às vezes não quer jogar e aí acaba É, passando fala, na não, frente, eu só tô aqui mas a pra- regra é que é uma fila. Lá é assim. Lá é assim. Ah, Lá é assim. Então, até pelo tempo que é curto, quando eu faço roda, a aula tem que ser dedicada só a isso, né? Só dar uma aquecida com algumas coisas e aí eu fico muito pegando nesse ritual. E eles gostam muito da roda? Mas é o máximo, né? Fica pedindo. No dia que você faz É. só treinamento, eles falam, ô, professor, eu quero a roda de... Música e a roda é o... E se não tiver, eles ficam bravos, viu? Fica. Que eu já tive trabalho com criança, não sei como que é. É, não é fácil, não. É. Aí, voltando no assunto da roda, né? Eu entrei no meio do seu assunto. Explica mais sobre, igual você tá falando pra mim, assim, sobre dessas limitações de roda, como você se adequou da Angola. Continua pra mim. Por exemplo, essa entrada na roda, a boca da roda, ali para mim, ali concentra os 4 valores éticos, né? Que é o respeito. Primeiro, outra coisa importante, né? Você é obrigado a cumprimentar, né? É uma regra que eu enxergo também. Você chegou na boca da roda, você vai cumprimentar o seu camarada que vai pro jogo com você. E aí, às vezes, até tem um que não gosta do outro. Não tem essa lá. Não gosta do outro. Aí fica escolhendo, não deixa também. Não, Vou porque é jogar com ele. chato, não. A roda chegou lá. Se Ah, encontrou, você não né? gosta dele? Cumprimenta, olha no olho. Entra na roda e cumprimenta, olha no olho. Respeito com ele. Espera o berimbau. Diálogo. Vai jogar é diálogo. Não é Poxa, que legal, hein? competição. Né? Tem que ser justo. Tem que ser justo. Espera a vez do outro. Dá o espaço do outro. Né? Então ali estão todos os valores que eu quero trabalhar. O jogo é o auge, mas o principal são, por isso que eu chamo de ritual da roda, porque para mim o principal são essas coisas da roda, essas regras, esses princípios. Trabalho já nisso também, preconceito, negritude, sabe? Porque eu entrei lá e tinha aluno negro que não se enxergava enquanto negro, sabe? Pela construção social, né? E às vezes de não ter modelos e de já vir de um ambiente de preconceito. Então, isso eu trabalho demais lá, né? Quando tem atividades culturais, eu tenho que falar lá, mesmo não sendo o meu lugar de fala específico, né? Mas lá eu levo esse discurso antirracista ao extremo. Um exemplo que eu sempre conto para todo mundo é que quando tinha o projeto da saúde, muitos alunos que iam entrar na escola e não tinham
vivência de escola, não tinham relação com outras pessoas, eles têm que ir aos poucos. Então, às vezes, eles se inscrevem num projeto para ele começar a frequentar ali uma vez por semana, e aos poucos se familiarizando com outros alunos. E uma vez entrou uma aluna lá, e ela vinha de um ambiente extremamente racista. Ela era extremamente racista. Ela não sentava do lado do aluno negro, Coleguinha negro. ela não queria cumprimentar. E isso Poxa, é tão chato. Né? foi só fazendo essas coisas, sem ser específico. A capoeira vai fazendo isso naturalmente, né? Você não precisa chegar e falar, você não pode, isso. Não. Ela vai fazendo, a hora que essa pessoa percebe, ela já não está mais com esses comportamentos. Muda Isso as aí atitudes, foi né? aprendido, né? Alguém que vai passando isso. Essa veio de ela berço, aprendeu né? com alguém. Então, quando você começa a desfazer isso também pela rotina do dia a dia, aliás, é uma coisa importante lá para eles, chama atividades da vida diária, tem a ver com rotina, né? Então, por exemplo, uma coisa que... o foco lá é deficiência intelectual, nem falei disso, né? Lógico que eu atendo múltiplas deficiências, né? Mas deficiência intelectual, né? Que tiver uma limitação no desenvolvimento cognitivo. Mas tem aquele que também tem deficiência intelectual e é cego, aquele que tem deficiência intelectual e tem deficiência auditiva, aquele que não anda, aquele que não... Tem múltiplas deficiências, mas para se matricular lá é deficiência intelectual. Então eu não vou atender alguém que é só cego, alguém que é só deficiente auditivo, surdo. Todos vão ter a deficiência intelectual, que é um processo muito complexo, né? Porque tem a ver com entender conceitos, com às vezes a pessoa vê, por exemplo, você vê imagens de deficientes jogando que não tem a deficiência intelectual, sem mobilidade de perna, mas a compreensão é fantástica, mental, e ele faz coisas incríveis. E aí você vê um aluno, que eu tenho um aluno que é perfeito fisicamente, mas ele não consegue assimilar, coordenar os movimentos, né? Então aí um leigo olha e fala, mas como ele é perfeito, ele é forte, mais forte que eu, ele é... Ele não consegue abrandir, né? Mas é porque o cérebro precisa comandar esses movimentos, né? Mas com o tempo, a passar do tempo, eles conseguem, sim, né? Tudo muita repetição, muita prática, por isso que na E grade força de vontade deles mesmo, né? Porque eles também. têm uma força de vontade muito incrível, né? Sim. Porque eu tive um aluno especial, depois eu vou contar um pouquinho sobre o meu aluno. Eu tive um aluno com deficiência. Pensa numa menina, num menino bem... Mas pode continua. Que depois, quando eu falar sobre o trenel, aí eu explico pra você. Tava falando ritual de roda, né? Uhum. Musicalização, ritual, e a história, que já está fazendo parte disso que eu tinha falando do antirracismo também, porque é aí que eu trago a história que normalmente não foi contada na escola, né? A história que eu aprendi na capoeira, né? A história dos nossos heróis verdadeiros, a história do povo, dos povos que moldaram esse país, né? Pela visão deles, né? Isso tudo eu passo lá. Agora, a única coisa que é fundamental na capoeira e que eu não posso colocar lá, porque quando é na grade curricular eu entendo que não, até entendo que me pedem para não ser trabalhada, né? E eu entendo, é a relação da espiritualidade, né? Porque capoeira é espiritualidade também. Essa parte eu não trabalho com eles especificamente. Lógico que só de ele estar na roda. Às vezes eu tô cantando uma ladainha lá que tá... Com certeza já... Mas por quê? Eu tenho que respeitar a religião de cada família, né? Uhum. E tem casos lá de preconceito com a capoeira por causa de religião. Todo lugar, né? Então, algumas coisas a direção, a coordenação me orienta a não utilizar, né? Porque senão a família vai lá e reclama, né? Porque mesmo um aluno...
isso é uma coisa triste às vezes, viu? Porque tem aluno que às vezes é apaixonado na capoeira e não pode fazer Por causa do pai e da por mãe, causa por da causa família. Se soubesse o tanto que faz bem para ele, E só de a estar lá riqueza, educação, muda tudo, né? por preconceito. Qualidade de vida deles também. Né? Mas muita gente não vê isso, né? Fala, Não. não, capoeira... E define a capoeira como uma religião. Tudo bem que tem alguns conceitos, mas capoeira não tem, entendeu? Pode fazer quem tem vários tipos de religião, cada um com a sua, né? Só que não define Outra coisa isso. importante que eu nem tinha falado, que você fala, tocando nesse ponto aí, é, 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 quando você fala da capoeira, de respeitar essas religiões, eu penso que a capoeira nasceu com essa diversidade. É por isso que ela é inclusiva, por isso que ela é adaptativa, por isso que ela abrange qualquer um. Ela nasceu, o que, que eu entendo? Tinha os malês, por exemplo. Os malês eram muçulmanos. Aí tinha os nagôs. Aí tinha os bantos. Cada um com a sua cultura, cada um com a sua religião. Mas quando se juntava, se tornava um só. Todos sentados igual na mesma roda. Todos com a bunda no chão. O objetivo é esse, não é eu chegar lá Só que e esse falar, tempo você não tem que tinha mudar tanta pra... discriminação como hoje. Com certeza. Né? Olha, e é incrível a capoeira que ela faz, né? Porque às vezes os caras eram brigados lá na África, a tribo, e chegou aqui e sentou na roda junto, né? E ela nasce dessa mistura, né? E desse respeito à opinião de cada um, né? Não era para ser igual eu vejo hoje, muita gente apressada em falar, capoeira não é religião, não é religião, não é religião. Ué, mas e se for também, cara? E é para estar todo mundo lá. É para estar todo mundo lá. Quem é de religião de matriz africana, quem é de religião cristã, quem é de religião muçulmana. Eu entendo que é para estar todo mundo lá. E sem ninguém ficar achando que um é certo e o outro é errado, Com né? certeza. E querendo o esporte, mudar né? a ideia do outro. Levar o esporte, né? O nome da capoeira. Verdade, isso aí. E voltando aos assuntos sobre as aulas que você administra. Você tem várias turmas, né? Mas todas Sim. as turmas você tem um ritmo de dar aula ou todas elas são seguidas ao mesmo tempo? Entendeu? Tipo assim, você ensina uma aula mais avançada para essa turma ou é tudo uma qualidade só? Você tem algum tipo de... Vai alternando, né? Vai alternando? É. Mas você pega criança Desde pequenininho, desde 7 anos até 60 e poucos. Eu pego. Cada turma tem sua especificidade, né? Tem seu jeito. E dentro de cada turma, eu tenho que ter objetivos individuais também. Então, lá a avaliação não é por nota, né? É conceitual, que a gente chama. Uhum. Então, quando começa o ano, eu faço uma sondagem. Isso todas as disciplinas lá. A capoeira faz igual todas as matérias. Matemática, ciência, português. Eu faço uma sondagem, que é avaliar. A maioria dos alunos eu já conheço. Eu só vou avaliar como que eles estão voltando das férias, por exemplo. E o novo eu vou avaliar o que ele tem. O que ele tem, o que ele sabe, qual o grau de conhecimento dele, qual as limitações. Isso aí você dá a nota. Isso eu faço no começo. Depois que eu vejo cada um, a sondagem seria uma avaliação, uma pré-avaliação. Aí depois eu vou definir os objetivos, né? Então, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele aprenda a colocar a mão no chão. Às vezes coisa que parece tão simples, mas que para ele vai ser gigantesca. Quero que ele consiga colocar a mão no chão. Colocar a mão no chão. Um aluno, não para a turma, né? Eu avalio aluno por aluno. E cada turma já é separada por nível de aprendizado, mas geralmente voltado para o aprendizado lá da sala de aula, né? Então, eu quero que eu ponha a mão no chão. Aí eu ponho um objetivo, entrego para a coordenação, a direção. O objetivo é esse. Aí eu faço os planejamentos que vai favorecer isso, através das atividades. E aí na aula eu vou abordar especificamente cada um dentro de uma aula que é para todos, né? Então, traço o objetivo,
faço o planejamento e executo, faço a aula. Aí eu avalio. A avaliação não tem um prazo assim, né? Tipo, final do bimestre. Por quê? Porque às vezes eu tracei o objetivo lá, eu quero que ele bote a mão no chão. No primeiro mês ele está botando a mão no chão, objetivo concluído, novo objetivo, novo planejamento, nova execução. Eu quero que ele aprenda a respeitar a roda. E eles são muito esforçados, né, professor? Muito, Não muito. sei porquê, eles E são determinados, muito eles têm um educados, foco, né? muito respeitosos, muito focados. É incrível. Sabe por quê? Porque eu dou aula E também. a força de vontade que eles têm, que tem criança que ela não tem dificuldade nenhuma e ela não quer aprender, ela vai lá só pra fazer por fazer. Eles têm um amor pela capoeira tão grande, né? Eu falo que eu sou o cara que mais aprendo lá. Desse processo, Ah, com eu certeza. aprendo mais do que eles Com e do que certeza. a instituição. E o que me mudou foi incrível. O que a aula para eles me mudou foi incrível. Eu não tenho, eu não me dou direito de reclamar lá. Não me dou direito, porque é cada batalha lá que você vê todo dia, é cada gente que luta todo dia. E outra coisa, te enriquece isso, né? Como Demais. professor, né? Demais. Muda totalmente as atitudes. Eu digo que os meus conceitos de capoeira mudaram lá. Por quê? Ah, com certeza. Porque eu praticava uma capoeira, que eu queria ser capoeirista, eu queria só melhorar a minha capoeira. Eu não pensava, o meu foco era esse. E depois que eu entrei lá, mudou totalmente os meus objetivos com capoeira, né? E tem alguma graduação? Você dá uma corda, tudo? Ou não? Tem? Então, no projeto eu uso. No projeto, que tem um projeto lá que é a parte da grade curricular. Mas você dá graduação, você? Eu Tantos anos? usava quando Sim, eu entrei, sim. eles já usavam, né? Aí você teve que continuar. E eu né? ainda usava. Então eu continuei mantendo. Uhum. Esse é um problema sério que eu estou vivendo atualmente. Então, o aluno quer aquilo, né? Ele, Não, Pra eles ele é- é um bicho. eu parei de usar. E aí? Mas eu não falo essa explicação dessas ideias que eu falei Mas aqui. você continua. Não, por exemplo, eu tenho um aluno lá que ele quer. Cordão. Ele quer como objetivo. Então ele tá lá com o cordão já tá 2 anos com o cordão lá. E ele fica. Aí ele, meu cordão, e eu E eles cobram, hein? Cobra de- Yes. E eu vou enrolando ele. Então o que eu fazia? Eu levava eles do projeto no evento de alguém que tinha um batizado, que é o... Isso aí eu mudei por causa da Angola, viu? Quero dizer. Eu aprendi na Angola um negócio, eu não vou nem falar aqui. Aí- Olha, ele tá guardando, viu? Não, mas é porque depois eu vou ficar bravo comigo. Então não, Mas eu vou citar um exemplo. Vamos lá. Eu vou citar um exemplo. Eu parei de usar a graduação. Aí eu entrei num projeto lá do município. Não vou citar o setor do projeto que ele era atrelado. Aí eu entrei no projeto e eu tinha que dar aula para as crianças na escola, ensino fundamental. Fora da grade curricular, aula de capoeira. Aí eu entrei lá e jamais pensei em botar abadá, que eu não uso mais, né? Que chama a calça branca de lanca, com cordão. E aí a coordenação do projeto foi lá me cobrar que eu tinha que dar cordão, Pô, que eu tinha que usar o uniforme, o abadá. Aí eu comecei a explicar para a pessoa, né? Como que era o sistema e o que eu pensava, né? Que eu não penso em formação, eu não acho... Cada um faz do jeito que quiser, né? Isso aí cada já- escola com a Mas sua. no meu jeito, eu não penso que ali uma aula que eu vou ali 2, 3 vezes por semana na escola, que ela sai da aula de uniforme de escola e vai fazer
aula de capoeira que ela vai virar capoeirista assim. Não. Por exemplo, eu dava aula lá no Aerorancho, como que é o nome do colégio? Esqueci. Zé Quevedo Chaves. Ali perto do parque, ali na avenida, perto do terminal. Ah, sim. Nossa, como que eu esqueci o nome? Mas vamos lá. Tá. Prossegue Aí aí. eu tive esse problema, porque a pessoa chegou lá e queria que eu trabalhasse uma capoeira, que eu fizesse batizado, que eu usasse o abadá e que fosse tipo campeonato. Aí eu falei pra ela, eu conheço gente que trabalha com capoeira esportiva, mas não é a minha proposta. E a pessoa não entendeu, né? O que é uma capoeira sem cordão, sem abadá, o que são os conceitos de... Então eu respeito quem quer o cordão lá ainda no projeto, mas eu, se fosse para formação, não. Mas fiquei muito feliz de saber sobre as crianças com deficiência, sabe? Que é muito importante isso pra mim, entendeu? Porque, tipo assim, eu tive qualidade, eu já dei aula pra criança, sabe? E eu tinha um também, que ele tinha uma deficiência, só que ele era um menino muito importante, entendeu? Eu também sofri no começo, porque ele ficava na aula com as crianças, com as outras pessoas que não tinha tinha mais raciocínio, mais rápido, e eu tive que adequar. Até então, que ele se saiu muito bem, eu achei que ele foi muito pra cima, entendeu? Mas vamos deixar isso aí pra outra hora, vamos tocar um berimbalzinho, entendeu? Vamos tocar um pouco, cantar um pouco pra nós, entendeu? Pra nós depois se agradecer e vamos lá. Vou tocar um pouquinho aqui e daqui a pouco a gente se agradece aí. Eu quero agradecer você daqui a pouco, né? Que foi muito importante aí, mas vamos lá. Eu sou angoleiro, angoleiro, pega eu sou.
Sabe uma música que eu trabalho lá bastante com eles? Que eu uso como conceitual, né? Tudo é conceito. Por exemplo, eu cantei oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Então eu trabalho conceito de sim e não, utilizando essa música. Por exemplo, aí eu canto oi, sim, 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 oi, não, não, não. Eles vão cantando. Aí eu eu paro, faço alguma interação, faço uma pergunta, que a resposta seja sim ou não, e volto. E vou trabalhando conceito. Outra coisa, por exemplo, o peixe pulou na maré, que eu uso muito lá, em que ele, além de trabalhar as movimentações, né, de levantar e agachar, e levantar e agachar, eles vão adquirindo esses conceitos. E outra coisa, professor Paraguai, eu queria agradecer sua presença aqui, entendeu? Foi muito importante para nós todos aqui, quem for ouvir também, né? Agradecer aí por ter participado do nosso podcast aí, entendeu? E é isso aí. Eu que agradeço. Com certeza vai ter mais oportunidade de a gente estar se conhecendo, né? Quem sabe novamente eles dão outra oportunidade que eles deram, né? Verdade, até porque, Fundo né, Esporte, tudo, eu vou agradecer. falando né? demais. Não, e eu também fui na... Eu vou me enrolando, às vezes esqueço até de... Então beleza, então. Só das coisas que eu ia agradecendo. Vamos falar. tocar mais uma musiquinha só pra encerrar aqui. E vamos lá. Mais uma cantadinha aqui. E nós encerra por aqui. Eu vou cantar uma então que eu fiz. É inédita. Não, pode dar, fica à vontade. Yeah! Na capoeira eu sou menino. Na capoeira eu sou menino. Ia, ia, tentando aprender. Na capoeira eu sou menino, mas tentando aprender. Capoeira é todo dia, capoeira é todo dia, não tem hora e nem lugar. Capoeira está presente até no jeito de andar. Capoeira é cultura, é um jeito de viver. Ela é filosofia, é o meu jeito de ser. Capoeira é história, tudo que a boca tem pra comer. Eu só deixo a capoeira no dia que eu morrer.